Shalom e bom dia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Eu sou o pastor Rogério Adriano, da Igreja Nova Chance Church de Palmas, Tocantins, e esse é o nosso maná de hoje. Irmãos, o Senhor hoje nos levou ao livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Amém. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, no contexto da primeira carta, que ele escreveu à igreja de Corinto, ele estava escrevendo para os cristãos que passavam por uma intensa divisão. A perseguição que estava sobre a igreja naqueles tempos estava fazendo com que os cristãos se desviassem dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e ainda havia uma competição entre eles. E por causa disso, e derivado disso, as pessoas mais simples estavam sofrendo, as pessoas estavam confusas sobre a teologia e a imoralidade estava sendo aceita naquela sociedade. Então, depois de apontar os erros e mostrar aos cristãos como viver uma vida cheia do Espírito, o apóstolo Paulo resume seu desejo pelos coríntios com as palavras dos versículos que nós lemos hoje. Irmãos, na primeira parte ele diz: estejam alertas. Paulo usa essa frase para lembrar seus amigos de que nós devemos vigiar as nossas vidas, o nosso testemunho e as nossas escolhas. Ele sabia que se eles não ficassem atentos, os cristãos de Coríntios não ficassem atentos, eles não perceberiam as mentiras, truques e enganos que o diabo estava usando para infiltrar na igreja de Corinto. Quando ele diz, fiquem firmes na fé, irmãos, a imoralidade era uma questão importante na igreja daquela época. Mas em vez de abordar esse problema, os cristãos de Coríntio estavam tolerando a promiscuidade. Então o apóstolo os lembrou de que eles eram um só corpo. Se eles permitiam que uma pessoa desrespeitasse a Deus, então todas elas eram parte do problema. Elas precisavam aprender a permanecer firmes na sua fé, para que seu desejo final fosse agradar a Deus e não as pessoas. Irmãos, e quando ele diz, sejam corajosos, sejam fortes, Paulo estava escrevendo para que eles resistissem aos ataques espirituais, pois os coríntios, a igreja de Corinto, precisava permanecer forte e junta. Irmãos, eles precisavam usar corajosamente seus dons e talentos para fortalecer a comunidade da igreja e ajudá-la a crescer, mesmo quando isso parecesse contracultural e desconfortável. Irmãos, e ao refletirmos sobre o maná de hoje, as palavras que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto naquela época, diante de tanta hipocrisia, de tantos falsos profetas, de tantas mensagens com aparência cristã, mas de Bíblia não tem nada, mais do que nunca os verdadeiros filhos e filhas de Deus devem estar vigilantes, firmes na fé, sendo corajosos e fortes. Irmãos, cada dia que passa, mais difícil será estarmos e permanecermos no Senhor, porque o mundo infelizmente jaz no colo do maligno e tenho no meu pensamento, na minha própria opinião, que nós já estamos no começo do fim dos tempos. Jesus está às portas, meus irmãos. Jesus está voltando e Ele quer encontrar uma igreja santa, imaculada, sem manchas, sem nenhum retoque. Irmãos, que essas palavras que hoje nós analisamos, nós estudamos, nós tiramos esse tempo, que elas sirvam como um alerta para colocarmos as nossas vidas espirituais em ordem, porque a qualquer momento a nossa senha lá de cima pode ser chamada
como estará a nossa vida espiritual? E como estará a nossa vida espiritual hoje, irmãos? Que nós possamos colocar em ordem tudo que precisa ser colocado. E que se Jesus nos chamasse hoje, nós, com fé e a certeza da convicção, nós alcançássemos a salvação. Nós, nossas casas e nossas famílias, alcançássemos a salvação em Cristo Jesus. Este era o maná de hoje para ouvirmos, refletirmos, assimilarmos e praticarmos. Oremos. Deus bendito, Pai amado, Paizinho querido, com genuíno arrependimento nós entramos na Tua presença, Senhor, pedindo inicialmente perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, em nome de Jesus Cristo. Te agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma manhã na qual as Tuas misericórdias alcançaram a nós, nossas casas e nossas famílias. Senhor Deus, Pai, nós necessitamos do Senhor. O Senhor nos deu tudo o que precisamos para viver. Mas isso não significa, Senhor, que a vida seja fácil. Porque o Teu próprio Filho disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós permanecêssemos firmes, Senhor, porque Ele tinha vencido o mundo. Pai, eu te peço, Senhor, nesta manhã, carinhosamente, por todos aqueles, eu intercedo por todos aqueles que estiverem ouvindo este maná nesta manhã. Que o Senhor os ajude a nunca renunciar à fé. Que eles estejam sempre alertas contra qualquer cilada astuta do diabo. Pai, que eles tenham coragem de permanecer firmes na fé e na crença do Senhor. E que todos nós, nossas casas e nossas famílias, possamos viver os nossos dias na terra, agradando e dando-lhe o devido louvor, honra e adoração, como filhos e como servos obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, tomando posse das bênçãos espirituais e materiais que o Senhor Jesus tem para nós hoje, repreendendo e cancelando todo o plano maligno de Satanás, seus demônios, até das pessoas más, em uma só voz, em concordância, ligando no teu trono, todos nós dizemos amém. Assim seja em nome de Jesus, amém? Se você fez essa oração conjuntamente comigo, coloque aí embaixo um amém, glória a Deus. Que você, sua casa e sua família tenham um sábado abençoado, em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar essa palavra nas suas redes sociais, de deixar aquele like bacana, e se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, e não esquece de ativar o sininho para não deixar de receber todos esses manás abençoadores. E vamos todos juntos seguir a Igreja Nova Chance Church nas nossas redes sociais.